Então, a gente quer agradecer a presença do nosso vice-presidente, o mestre doutor Acari, que muito nos honra, fazendo parte desse nosso segundo CIP, segundo Simpósio Internacional de Portugal, na cidade do Porto. Na verdade, na cidade de Gondomar, distrito do Porto, onde o tema do nosso simpósio é as últimas descobertas e abordagens sobre diagnósticos e tratamentos para síndrome pós-polio e doenças raras. Então, o doutor Acari é o nosso médico da Universidade Federal de São Paulo, atuando principalmente nos temas de síndrome pós-polio, antroposofia, músculo e doença neuromuscular. Coordenador do curso de Neurologia da Universidade Federal de São Paulo e graduado em Medicina pela Universidade, mestrado em Neurologia, Neurociência. Então, vai nos brindar, e eu agradeço a honra de ter o senhor presente no nosso simpósio. E eu queria também dizer ao senhor que temos duas perguntas, se o senhor permitir que a gente faça elas, ou o senhor permite que a gente faça no final. Como o senhor prefere, professor? No final, melhor. Ok. Tá, ok. Por gentileza. Então, fique à vontade. E nos brinde com o seu saber. Vamos lá. Olá, pessoal. Eu gostaria muito de estar aí juntamente com vocês, porque, afinal de contas, o ano passado foi espetacular na cidade de Lisboa. Então, eu gostaria de continuar a atividade em Portugal, nesse local tão lindo que é a região do Porto. Ou seja, o segundo CIP, o segundo Simpósio Internacional de Portugal, na região do Porto. Aqui é São Paulo, Brasil, onde que eu moro, é o marco zero da cidade de São Paulo. É o local mais antigo da cidade. A quem quiser entrar em contato, aqui está o meu e-mail e o telefone de contato também. Quando vamos fazer qualquer apresentação de qualquer atividade, nós temos que fazer os agradecimentos. Eu os faço em relação aos mestres, à equipe da neuromuscular, à minha universidade, todas as pessoas que lá trabalham, as associações que estão presentes, dentre elas a G14 de pós-polio, e pacientes e voluntários. Aqui estão os meus possíveis conflitos de interesse, porque existem conflitos de interesse, para falarmos a respeito das doenças neuromusculares. Quando nós falamos a respeito dessas enfermidades, um dos sintomas é a fraqueza muscular. E a fraqueza ela está intimamente relacionada com o envolvimento do primeiro neurônio, o neurônio motor superior, a sua continuidade, ou seja, o trato córtico espinhal, ou o envolvimento do segundo neurônio na parte anterior da medula, no corno anterior, ou na raiz motora, ou no nervo, ou na junção neuromuscular, ou no próprio músculo esquelético. Nós temos, portanto, se houver alteração, e nessa avenida, como manifestação comum depois, é a fraqueza do músculo esquelético. Fraqueza que pode ser evidente no próprio território do músculo ou nos seus constituintes, no fascículo muscular, ou na fibra muscular, ou naquela unidade de contração do músculo esquelético. As doenças neuromusculares são aquelas que afetam ou as células ligadas no corno anterior da medula, ou na raiz, ou no nervo, ou na junção neuromuscular, ou no músculo esquelético. Para eu dar um diagnóstico de uma doença neuromuscular, é importante fazer a topografia, saber onde é que está o envolvimento. Se ele se encontra no corpo celular do neurônio, ou na raiz, ou no nervo, ou na junção, ou no músculo esquelético. Dentre os exames que nos auxiliam para o diagnóstico, nós temos a biópsia do músculo. Biópsia esta feita no músculo ou deltoide, ou no bíceps, no vasto lateral, no gastrocnêmio, retirando pequenos fragmentos musculares e nós fazemos colorações. E essas colorações vão nos permitir dizer se existe uma alteração no músculo esquelético. Uma das colorações é a TPase, e ela faz uma distinção entre as fibras que são consideradas aeróbicas de resistência ou as fibras que são consideradas de força, ou seja, as anaeróbicas. E essas colorações vão permitir dizer se existe alteração no tecido muscular esquelético. Uma das situações que nós procuramos no tecido muscular esquelético é se há a presença do mosaico, ou seja, fibra clara intercalada com escura. Esse é o padrão normal, significando que eu tenho o neurônio motor, seu prolongamento e as fibras musculares inervadas por ele, fibras essas que são intercaladas por fibras inervadas por
por um outro neurônio motor, ou seja, outra unidade motora. E esse é o padrão normal do tecido muscular esquelético. Se ocorrer morte do motoneurônio, ou do neurônio motor, ou do seu prolongamento, que é o axônio, vamos ter a atrofia, desnervação, fazendo-se a biópsia de músculo, a presença da atrofia. Se nós fizermos uma atividade motora, por exemplo, o neurônio mais próximo vai dar brotamento. E esse brotamento vai fazer uma reinervação. E essa reinervação eu posso vê-la na biópsia do músculo esquelético, ou seja, agrupamento de fibras de mesma cor. Mas para eu ver se teve uma reinervação, eu preciso fazer biópsia de músculo? Não. A eletroneuromiografia, é um exame que as pessoas pouco gostam de fazer, permitem dizer se tem alteração no nervo ou no seu constituinte periférico, que é a mielina, ou no axônio. A eletroneuromiografia, portanto, vai dizer para mim se existe um processo de desnervação, se existe reinervação, e se o processo é contínuo, desnerva ou reinerva, ou se eu tenho uma alteração até do próprio músculo esquelético. Portanto, a eletroneuromiografia, a biópsia de músculo, a biópsia de nervo permitem dizer a topografia nas doenças neuromusculares. E se eu tiver uma topografia definida, por exemplo, tendo alteração do corno anterior da medula, quais são as doenças? Dentre as doenças que afetam o corno anterior, eu tenho a poliomielite, que é motivo deste evento, deste congresso, deste momento tão especial. Falando-se em pólio, ela é antiga, já foi descrita, olhem só, desde o século XVI a.C., através dessa estela, ou seja, uma figura em pedra, mostrando-se essa atrofia clássica de poliomielite. E a polio, ela é o enterovírus. É o enterovírus mais comum, é o poliovírus 1 ou 2 ou 3, e esse vírus tem um tropismo para as células do corno anterior da medula, fazendo-se, portanto, morte das células e, assim, a atrofia muscular, conhecida como poliomielite infantil. Outra doença que compromete o corno anterior, a atrofia muscular espinhal. Dentro da atrofia muscular espinhal, eu tenho 3 tipos, 1, 2 e 3. 1 é o mais grave, o 3 é o menos grave. E os 3 tipos estão ligados a uma alteração, a uma variante genética na mesma região, no cromossomo 5, no braço longo do cromossomo 5. Dependente do defeito genético, eu posso ter a forma do tipo 1. É muito grave. A criança não se mexe, não respira, morte precoce. Por quê? Porque todos os neurônios morrem ao mesmo tempo. E assim não há reinervação. A forma intermediária, sobram alguns neurônios. E esses neurônios que sobram, eles permitem um brotamento. As crianças se sentam, mas elas não andam. E o tipo 3 é o menos grave. As pessoas andam, mas elas caem. Há mais agrupamento de fibras de mesma cor, ou seja, reinervação. Mas a doença, ela é evolutiva. O interessante é que o defeito é o mesmo, no braço longo do cromossomo 5, numa região que faz um gene, uma proteína importante para a sobrevivência do motoneurônio. Se houver a falta desse gene que vem do pai e da mãe, atrofia muscular espinhal. Mas por que nós temos 1, 2 e 3? Porque ocorre uma tentativa de reparação. E a tentativa é no seguinte sentido: há certas pessoas que brotam um gene chamado SMN2, que ele modula o defeito daquele gene que está alterado na atrofia muscular espinhal. Se eu tiver mais moduladores, menos grave. Mais moduladores ainda, menos grave é a doença. Isso é muito importante no sentido de tratamento. Uma outra doença que afeta a via motora é a doença do neurônio motor, conhecida também como esclerose lateral amiotrófica. É uma doença evolutiva, irreversível, incurável, incapacitante, e do primeiro sintoma à morte, em média, 3 anos e meio a 4 anos. Porque os neurônios vão sendo afetados de uma forma progressiva. Não é à toa, portanto, que é uma doença muito temida pelos residentes de neurologia nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos também. Porque do primeiro sintoma à morte, 3 anos e meio a 4 anos. Saindo do corno anterior, nós temos as raízes motoras, ou seja, as doenças das raízes. E saindo das raízes, o nervo periférico, as doenças do nervo periférico.
As doenças do nervo podem ser aquelas que afetam a mielina ou aquelas que afetam o axônio. A eletroneuromiografia, ela vai me dizer direitinho se a doença é da capinha do nervo, ou seja, da mielina, ou se é da parte interna do nervo, o axônio. Mas se eu fizer a biópsia de nervo, também eu vou saber se ela é do axônio, ou seja, da parte interna do nervo, ou se a doença é da capinha do nervo. A doença pode ser axonal, ou do axônio, ou da mielina, da capinha do nervo. Se eu tiver a lesão de um único nervo, é a mononeuropatia. A mais comum mononeuropatia é a síndrome do túnel do carpo. O nervinho fica apertado ao nível do carpo, do punho da pessoa. Uma outra forma de manifestação clínica das doenças do nervo é a mononeuropatia múltipla, onde há comprometimento de muitos nervos de uma forma assimétrica em tempos diferentes. Se eu faço o diagnóstico de monomúltipla, eu estou dizendo como causas ou diabetes, ou lepra, ou vasculite. A mais comum forma das doenças do nervo é a polineuropatia, comprometimento simétrico ao mesmo tempo, com envolvimento motor, com fraqueza, mais distal, com envolvimento sensitivo superficial, diminuição da sensibilidade, com alteração da sensibilidade profunda ou do equilíbrio e alteração autonômica. E as polineuropatias são diversas causas, desde agentes farmacêuticos, agentes químicos, parte nutricional, diabetes, alteração renal e daí para frente. É a medicina, praticamente, em relação às polineuropatias. Uma polineuropatia muito importante é aquela desmielinizante, conhecida como síndrome de Guillain-Barré. A importância do diagnóstico. A pessoa tem uma infecção, tem uma fraqueza muscular de caráter ascendente. Quando eu bato o martelo na região patelar, por exemplo, o reflexo não é obtido, ou seja, há reflexia. Fundamental o diagnóstico precoce, porque a pessoa pode necessitar de um tratamento em unidade de terapia intensiva. E se tratada adequadamente a pessoa, a doença ela é controlada e irreversível. Mas se não for tratada de uma forma adequada, a morte pode ser a causa final para esse indivíduo. Uma outra doença desmielinizante crônica é a doença de Charcot-Marie-Tooth. É uma doença hereditária. Muitas vezes a pessoa vem contando, eu sou o único caso na família. Mas se houver a possibilidade de avaliarmos outros familiares, nós vamos ver muitas vezes essa característica de atrofia da perna, lembrando uma garrafa de champanhe invertida. É uma doença que afeta a mielina do nervo. Uma outra doença que compromete o nervo é a amiloidose, o depósito de amiloide no nervo, muito comum na região do Porto, Póvoa do Varzim, a amiloidose hereditária. Nós sabemos hoje, com os trabalhos, especialmente da região do Porto, que é uma doença hereditária, nós temos um gene afetado, e esse gene afetado, dentre as manifestações clínicas, podem ser de polineuropatia, ou pode ser de uma cardiomiopatia também. Saindo do nervo, junção neuromuscular, contato nervo-músculo. Qual é a doença mais comum que afeta essa região? A doença mais comum é a miastenia grave. Qual é a manifestação clínica? Fadiga, fadigabilidade, queda da pálpebra, visão dupla, disfagia, disfonia, fraqueza muscular esquelética com a piora no decorrer do dia. Como que eu faço o diagnóstico? Eu doso o anticorpo contra o receptor da acetilcolina. Se vier positivo, aumentado, diagnóstico feito. Ou eu faço a eletromiografia com choques repetitivos. Se ocorrer uma diminuição do potencial que eu procuro de uma forma progressiva, praticamente eu faço o diagnóstico de miastenia. Eu saí da junção neuromuscular, eu fui agora para o tecido muscular esquelético. Dentre as doenças mais comuns, a distrofia muscular. E das distrofias musculares, a distrofia muscular de Duchenne, do sexo masculino, é da criança. Perda da marcha aos 4, fraqueza muscular dos 4 anos, 5 anos, é a perda da marcha ao redor dos 11, 12 anos de idade. O diagnóstico ele é feito com biópsia de músculo, mostrando-se necrose, muita necrose, com pouca regeneração e ela é progressiva. O diagnóstico hoje ele é feito de uma forma mais definitiva, através da confirmação que falta uma proteína específica que mantém a integridade do tecido muscular esquelético, que é a distrofina.
e assim eu confirmo o diagnóstico ou através do exame de DNA. Fazendo parte ainda do grupo das distrofias, eu tenho a distrofia cintura-membros. A característica marcante é uma hipertrofia muscular ao lado de atrofia muscular. E hoje, não é só um tipo de distrofia muscular cintura-membros, são vários tipos, relacionados às proteínas que dão integridade à membrana da fibra muscular esquelética. Então, tem muitos tipos. E essas doenças, elas vão nos ensinando para que nós possamos entender como é que funciona esse mecanismo de integração do tecido muscular esquelético. Ou seja, essas doenças, elas trazem muitas informações para nós e ensinamentos também. Fazendo parte das doenças musculares, nós temos as inflamações, polimiosite, inflamação do tecido muscular esquelético. Um outro grupo de doença que compromete o músculo são as metabólicas, as miopatias metabólicas, ou miopatia metabólica do glicogênio, com alteração, portanto, na quebra do glicogênio, exemplo é a glicogenose tipo 2, a doença de Pompe, que falta uma enzima que quebra o açúcar para um açúcar menor, e faltando essa enzima, esse glicogênio vai aumentando no tecido muscular esquelético, aumenta no coração e no pulmão, levando uma alteração, portanto, desses 3 órgãos muito importantes para a sobrevida da pessoa. Uma outra forma de doença metabólica já é do grupo das gorduras. A falta de uma enzima chamada carnitina, e a falta dela faz um acúmulo de gordura no tecido muscular esquelético, levando a um quadro de fraqueza muscular. Ainda fazendo parte das doenças metabólicas, as mitocondriopatias. Ou seja, a mitocôndria ela não funciona de uma forma adequada. Qual é a manifestação clínica? Pitose da pálpebra, oftalmoparesia, o músculo ocular não funciona de uma forma adequada, ou pode ser mais grave ainda, com alteração da retina, com alteração no coração, com alteração na parte auditiva das pessoas, que é uma síndrome mais pronunciada em relação à sua manifestação clínica. Como que eu faço o diagnóstico? Dentre as formas, biópsia de músculo. O aparecimento dessa fibra vermelha amarrotada, esse é o sinal clássico que eu vejo na biópsia de uma doença das mitocôndrias, que é ragged red fiber, fibra vermelha rasgada ou fibra rota que aparece. O músculo esquelético ele pode ser afetado por diversas substâncias, dentre elas drogas, substâncias orgânicas ou até venenos também. Então, dei um apanhado em relação a essas doenças neuromusculares. Vamos falar a respeito de tratamento. Para falar de tratamento, vejam, são várias doenças. Eu tenho que escolher, portanto, qual é a molécula mais apropriada para cada tipo de enfermidade desta. E demora-se muito tempo para eu chegar numa fase final de pesquisa, geralmente 20 anos para eu chegar numa pesquisa desta. Mas já estamos vivendo uma modificação muito importante nessas doenças neuromusculares. Eu comecei a trabalhar com essas enfermidades em 1981, ou seja, há 43 anos. Na oportunidade, nós tínhamos só corticoide praticamente, mas hoje não. Hoje estamos vivendo uma fase muito interessante, sobretudo da terapia genética. Nós estamos trabalhando e descobrindo mecanismos para revertermos essas enfermidades. Dentre elas, a atrofia muscular espinhal. Conseguiu-se fazer uma medicação. Essa medicação ela faz com que as crianças com atrofia muscular espinhal, que é aquela que eu comentei com vocês, aquela forma do tipo 1 que a criança nem se mexe, tipo 2 que a criança só se senta e não anda, é possível modificar a doença através, por exemplo, da aplicação dessa substância chamada espinrasa. Ela faz uma modificação de uma forma que essa criança que tinha o comprometimento progressivo, ela comece a melhorar. Poxa vida, já mudamos muito esse prognóstico tão marcante que eu tinha de comprometimento dessas crianças. E mais ainda, hoje eu consigo fazer até o gene que está defeituoso ser consertado. E essa forma de tratamento, eu tenho o gene, é o Zolgensma, por exemplo. Se uma criança que tem atrofia muscular espinhal, se ela for tratada precocemente, ela pode até andar. E assim também, nós estamos vendo na esclerose lateral amiotrófica. A ela, até pouco tempo atrás, ela era estudada de uma certa forma, por que o neurônio morre? Como que ele morre? Quais são as causas que levam a essa condição? Entendendo melhor,
eu consigo fazer certas medicações. Então, nós vamos atuar naqueles múltiplos mecanismos que levam a comprometimento do neurônio. São muitas pesquisas. Hoje, por exemplo, tem mais de 800 pesquisas relacionadas à esclerose lateral amiotrófica registradas no FDA. E dessas, mais de 500 relacionadas a tratamento. E quando se fala em tratamento, algumas moléculas já fazem com que nós tenhamos um prognóstico um pouco melhor desta enfermidade, com o aumento da sobrevida, mas ainda é muito pouco. E a parte genética? Como é que se encontra em relação à esclerose lateral amiotrófica? O primeiro gene ligado à esclerose lateral amiotrófica foi descoberto em 1994. Só que agora nós temos mais de 30 genes relacionados à esclerose lateral amiotrófica. E conseguiu-se fazer modelo animal de esclerose lateral amiotrófica. E esses modelos animais, eles permitem que nós façamos pesquisas mais rapidamente. E assim nós temos já algumas moléculas que retardam esse desenvolvimento tão dramático da doença. E mais ainda, foi possível também desenvolver mecanismos de tratamento genético para fazer a reparação daquele defeito genético. E uma das moléculas se chama tofersen. E o tofersen faz com que as pessoas que têm uma forma hereditária ligada a SOD1, quando tratadas com essa medicação, o prognóstico é melhor. Mas ainda é muito pouco. Mas no último Congresso Internacional de Esclerose Lateral Amiotrófica, que ocorreu no ano passado, na Basileia, na Suíça, eles mostraram algo muito interessante. Ou seja, as faces da esclerose lateral amiotrófica ligadas a esse gene chamado FUS. É uma forma dramática de ela juvenil, ela em adolescentes. Aqui, por exemplo, representada nas duas irmãs, na Alex e na Jaci. Doença progressiva. E a Jaci teve a oportunidade, a Alex desenvolveu a doença mais precocemente, a Jaci mais tardiamente, mas a Alex ensinou a fazer remédio. E a Jaci começou a receber o remédio que começou a ser desenvolvido para a Alex. E a Jaci, tomando a medicação, possibilitou-se verificar que parecia, isso aqui é uma nota que a gente dá para a esclerose lateral amiotrófica, que é uma escala funcional, quanto maior o número, melhor, quanto pior o número, pior. Mas a Jaci, ela estava piorando, começou a tomar a medicação, parece que a doença ficou estabilizada, mas ela continuava a piorar de uma forma lenta, só que ela falece de um comprometimento respiratório. Mas os otimistas acreditavam que a medicação funcionou, porque quando foi realizada a necrópsia nela, e na necrópsia não tinha a proteína anormal ligada à variante patogênica do gene chamado FUS. Então, ou seja, os cientistas achavam que a medicação tinha funcionado. E se tinha funcionado, vamos tratar outras pessoas? E assim eles começaram a tratar. E uma das pessoas tratadas é uma moça lá da Alemanha, também ligada ao FUS. E ela começou a ser tratada, mas vejam só que interessante, a doença continuava piorando, com o tempo piorando, na escala funcional piorando, já tínhamos mais de um ano de tratamento e a criança, adolescente, continuava a piorar. Mas eis que, de repente, ela começa a melhorar. Esse é o primeiro relato que nós temos de reversibilidade da enfermidade chamada esclerose lateral amiotrófica, de uma pessoa que estava muito limitada para uma condição de menor limitação, independente ela se encontrava. Isso traz uma esperança muito grande para essas enfermidades. E o que está acontecendo, por exemplo, em Portugal, na amiloidose? A amiloidose também é do mesmo jeito. Hoje nós temos várias formas terapêuticas para a amiloidose. Uma delas é o patisiran. A amiloidose é uma doença que compromete os nervos, o trato gastrointestinal, o coração, o rim, até o cérebro também. Só que esse antídoto, chamado patisiran, faz com que as pessoas também tenham uma reversibilidade de muitos desses sintomas, desses sinais muito marcantes e limitadores em relação à qualidade de vida das pessoas. Ou seja, nós estamos vivendo uma outra fase do ponto de vista de tratamento. E as distrofias musculares? É o mesmo. A distrofia muscular de Duchenne, por exemplo, que falta um pedaço do cromossomo X.
Hoje é possível fazer reparações genéticas desta condição. Mas qual é o problema? É o custo dessas medicações. O Zolgensma, 2 milhões e 100 mil dólares. E essa medicação para distrofia muscular de Duchenne, 3,2 milhões de dólares. Entretanto, o primeiro sequenciamento genético feito em 2002 custou 1 bilhão de dólares e hoje nós fazemos um sequenciamento com 2 mil dólares, mais ou menos. É o que a gente espera que vai acontecer com essas medicações. E para a poliomielite? E a poliomielite? O que acontece? A polio é um desafio permanente, existente. Só que a polio, ela trouxe para nós várias descobertas. Dentre elas, vejam só, a parte ventilatória. A parte ventilatória já era um desafio há muito tempo, desde 1530, quando esse indivíduo, chamado Paracelso, ele tentava levar ar para dentro da via aérea de pessoas que ficavam contaminadas por carvão, ou seja, moléculas de carvão e minas de carvão, que morriam por causa disso. Na época, o sucesso não foi bom. Mas outros indivíduos começaram a trabalhar para tentar levar ar para a parte ventilatória das pessoas afetadas, até através também de contaminação de monóxido de carbono, que fazia uma alteração ventilatória. E assim, numa sequência, Philipp Drinkler e outros indivíduos descobriram o pulmão de aço. E a primeira pessoa a ser colocada no pulmão de aço foi uma criança com poliomielite. E depois foram criadas as UTIs para poliomielite. Ou seja, as UTIs começaram com a poliomielite, começaram com o pulmão de aço também. E aqui em São Paulo, exemplos marcantes. Aqui em questão, 2 pessoas que ficaram internadas no Hospital das Clínicas de São Paulo e que viveram um pulmão de aço e depois elas ficaram no pulmão chamado ventilador mecânico não invasivo, que é o tal do BiPAP. Permite que as pessoas tenham vida ativa, mesmo com necessidade de ventilação por 24 horas por dia. Uma outra coisa que a polio trouxe, as órteses. Elas vieram com a poliomielite e modificou-se bastante do ponto de vista de locomoção. O que a polio trouxe? Trouxe o vídeo em casa, a apresentação do vídeo em casa, a cadeira de rodas motorizada, o carro motorizado, o carro adaptado. E é interessante que um dos indivíduos que tiveram poliomielite, Franklin Delano Roosevelt, aos 39 anos de idade, tornou-se presidente americano por 3 legislações, Segunda Grande Guerra Mundial, está representado aqui em uma fotografia de 1945, ele falece em 12 de abril de 45, mas ele deixou um legado muito grande. Ele deixou a esposa dele, e essa esposa dele trabalhou de uma forma intensa, com novas políticas de direitos civis. E como que ela aprendeu? Ela aprendeu com a poliomielite. E assim, a Constituição da ONU, ela veio pela poliomielite também, não só pela Segunda Grande Guerra Mundial. E a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela veio pela poliomielite também. E assim houve uma evolução fantástica dos direitos humanos nesses 79 anos. No sentido de paz, saúde, crença, progresso, nacionalidade, educação, igualdade, pensamento, trabalho, vida e outras coisas, e as constituintes, a Constituinte brasileira também. Ou seja, a saúde é o direito do cidadão, é um dever do Estado. O que a polio trouxe mais? O que Franklin Delano Roosevelt trouxe mais? Esse vírus já era conhecido na década de 30, ou seja, tipo 1, tipo 2 e tipo 3, mas havia necessidade de se trabalhar melhor essa condição, ou seja, o cultivo dele, dominá-lo. Como que foi feita essa condição do cultivo e domínio? A campanha da Marcha dos Dimes, patrocinada pelo próprio presidente americano, Franklin Delano Roosevelt. E isso permitiu descobrir como dominar o vírus e deu o Prêmio Nobel de Medicina para Thomas Weller, para Frederick Robbins e para John Enders. E isto permitiu que outros indivíduos dominassem o vírus de uma forma melhor e, mais ainda, que ele pudesse ser utilizado como vacina. Jonas Salk, num experimento fantástico, maravilhoso, de uma pesquisa clínica realizada com milhões de americanos, mostrou em 12 de abril de 55 que a vacina funcionava. Essa vacina modificou completamente a história da poliomielite, assim como a vacina descoberta, a gotinha que salva, por Albert Sabin.
ou seja, as duas vacinas, aquela que é intramuscular e aquela que é oral, elas modificaram a história completa da poliomielite no mundo, e lá também essa vacina mudou a história no Brasil, através de um programa de vacina, da vacina da poliomielite, e num programa chamado Zé Gotinha e a sua família do Zé Gotinha. Nós tínhamos, antes da vacinação com o Zé Gotinha, muitos pacientes ainda vitimados com a polio. E a introdução da vacina sob essa forma de campanhas caiu de uma forma dramática o número de casos de polio no Brasil e no mundo também. Tudo em vermelho aqui em poliomielite, em 88, 2002 já não tem tanto vermelho, e no 2015, 2 países ainda vermelhos, que continuam ainda em 2024, Afeganistão e o Paquistão. Falta um pouquinho só para fazermos um controle da poliomielite. E existe um plano mundial para a erradicação da polio. É um esforço internacional de governos, da sociedade civil, da comunidade acadêmica e de sanitaristas, para que nós façamos um controle dessa enfermidade. A polio, hoje, como que nós vemos? São os sequelados de polio. São essas pessoas que tiveram poliomielite na infância, e essas pessoas que tiveram polio na infância, por que ocorreu a atrofia, a sequela? O vírus compromete a célula do corno anterior, mata a célula do corno anterior, degenera a célula do corno anterior, faz uma alteração do axônio, a fibra muscular fica atrófica, daí a fraqueza muscular, daí, portanto, essa sequela que a gente tem ligada à desnervação. E nós aprendemos que as pessoas, quando submetidas a uma condição de reabilitação, elas melhoravam. A fisioterapia, ela chegou. E a fisioterapia não existia. Hoje tem fisioterapia para todo mundo, antes não existia. E a fisioterapia, ela foi introduzida para tratarmos pessoas com poliomielite. Olha só que interessante. Para polio. E a fisioterapia tornou-se uma regra, portanto, de reabilitação. E aí veio o educador físico. Por quê? Aprendeu-se que, trabalhando do ponto de vista motor, permitia-se que o neurônio não comprometido ele fizesse um brotamento para as fibras musculares que estavam desnervadas ou atróficas, ou seja, ocorreu uma reinervação. E essa pessoa foi tratada de uma forma que ela tinha que aproveitar-se. Se ela caísse, ela tinha que se levantar. Se ela tivesse fraqueza, ela tinha que se fortalecer. Ou seja, ela se tornou um Hércules. É tão interessante essa situação que nos Jogos Pan-Americanos de pessoas com deficiência física no Rio de Janeiro, em 2007, 36% dos atletas brasileiros, o que eles tinham em comum? A sequela de poliomielite. E essas pessoas começaram a experimentar algo novo, uma nova fraqueza muscular, anos depois de uma sequela bem estabilizada. E essa nova fraqueza muscular recebeu um nome, síndrome pós-polio. E por que essa síndrome pós-polio começou a aparecer? Porque aquele neurônio que brotou, ele começou a trabalhar muito. Chegou a um certo ponto, ele entra num processo de cansaço. Daí a síndrome pós-polio, que é a nova fraqueza muscular que aparece antes da terceira idade, ou seja, onde a pessoa começa a ficar mais antiga. E aqui são as diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com síndrome pós-polio do Ministério da Saúde do Brasil, se vocês quiserem. E lá está explicando por que a pessoa pode ter síndrome pós-polio. Qual é a manifestação clínica? Dentre as manifestações clínicas, dor articular, deformidade articular, dor muscular, fadiga, muita fadiga, central e periférica, intolerância ao frio, transtorno de sono com apneia, movimentos superiores das pernas, disfagia, engasgos e mais um outro problema ainda. Além de tudo isto, que faz parte da síndrome pós-polio, nós temos que considerar certas condições. Viagens e anestesia. Para anestesia, temos que considerar os fatores gerais, como idade, gênero, condições clínicas das pessoas, as comorbidades, as doenças associadas, o histórico de reabilitação, o histórico esportivo e os medicamentos. E muitos fatores peculiares específicos a considerar. Exemplo, a coluna, a escoliose. Se a pessoa tem alteração autonômica, como arritmia, hipotensão, tem um risco aumentado de aspiração, tem mais dor, tem problemas laríngeo de deglutição, tem osteoporose, ou seja,
são pessoas que nós temos que considerar de uma forma diferente, não é uma anestesia tão simples desse jeito. O cirurgião tem que saber que a pessoa teve pólio, tem síndrome pós-pólio, assim como o anestesista também tem que saber. E existem recomendações para anestesia. E aqui é interessante, é um site específico de recomendação para anestesia às pessoas que tiveram poliomielite e que apresentam-se com síndrome pós-pólio. Nós temos que avaliar a parte ventilatória antes da cirurgia, nós temos que ter uma atenção cuidadosa ao posicionamento do paciente, nós temos que fazer um aquecimento da sala, os agentes anestésicos de curta duração são preferíveis, evitar um remédio chamado succinilcolina, que aumenta muito a dor, utilizar bloqueador neuromuscular não despolarizante por o menor tempo possível, a extubação tem que ser a mais rápida possível, as doses maiores de analgésico são recomendadas e a fisioterapia a mais precoce possível. Nós aprendemos também em pessoas que tiveram síndrome pós-pólio que nós temos que modificar estilo de vida, conservação de energia, terapia ocupacional, fazer fisioterapia, hidroterapia, fonoaudiologia e transtorno do sono deve ser bem tratado. E as medicações? Quando eu vou no clinicaltrial.gov, existem poucas pesquisas para síndrome pós-pólio. E as poucas que eu tenho, elas mostram-se não efetivas, como interferon alfa, amantadina, corticoide, mestinon, imunossupressor, ou até imunoglobulina. A melhor é não significante. Nós estamos fazendo uma pesquisa em São Paulo com essa técnica chamada REAC, que é através de uma estimulação elétrica com ondas de rádio, interessante. Ocorre melhora funcional e melhora dos sintomas limitantes, como dor e fadiga também. Em relação à história revisada da poliomielite, nessa história revisada, nós temos várias coisas. Dentre elas, a vacinação com sucesso. E essa história revisada permitiu que essa pandemia da Covid-19 ela fosse debelada mais precocemente, mais rapidamente. E as descobertas da Covid-19, elas vieram das descobertas do vírus da polio também. Então, dentro da história revisada, nós temos a vacinação com sucesso, a fisioterapia em inúmeras faculdades, a hidroterapia que foi instituída, a multidisciplinaridade de uma forma de linguagem comum, o ventilador mecânico que hoje está muito consagrado, o tal do BIPAP, a unidade de terapia intensiva que fez um aumento da sobrevida para várias condições clínicas, a cirurgia ortopédica, valorizando, portanto, a ortopedia, o tratamento multidisciplinar de uma forma intensa também, isso veio com a síndrome pós-pólio, com a poliomielite, e o tratamento sob a forma de home care, assim como também os direitos. Quando alguém receber um direito, por exemplo, da terceira idade, pode ter certeza absoluta que esse direito ele foi conseguido antes, por causa da poliomielite. O acesso de ir e vir, o esporte como ascensão social, a união de forças das várias associações, e aprendemos que músculo use o bem. Se não usar, atrofia. Se usar muito, ele gasta. Isso é muito importante. E as pessoas que tiveram poliomielite, elas têm me ensinado muito. Eu tenho um aprendizado diário com elas. É como que se fosse nessa fotografia aqui. Nessa fotografia, aqui é numa montanha-russa, vocês estão vendo a primeira fila, a segunda e a terceira. E essas pessoas que tiveram polio, assim como a Amélia, por exemplo, elas me ensinam que eu tenho que viver como as pessoas da primeira fila, ou seja, com felicidade, a melhor possível. Nós temos uma dívida enorme a essas pessoas que são protagonistas da criação, que elas acreditaram na vacina, que elas instituíram a multidisciplinaridade, que elas fizeram que esse mundo que nós vivemos hoje seja um mundo melhor, mais digno, mais intenso, mais valorizado, mais gostoso. Eu agradeço a vocês novamente essa oportunidade e eu peço novamente desculpas por não estar junto de vocês nessa data tão importante, tão linda, nessa região do Porto, nesse Portugal tão maravilhoso. Portugal de onde veio meu avô, de onde veio minha avó. Um abraço a vocês. Doutora Cari, que aula maravilhosa, já redimiu as nossas dúvidas das perguntas que iríamos fazer para o senhor. Portanto, queria aqui, eu e Maria Amélia, agradecer muitíssimo essa esplêndida aula que o senhor deu sobre todas as doenças raras, desde diagnósticos até os tratamentos.
Parabéns, doutor, que é uma honra sempre assistir a aula do senhor. Obrigada. Eu agradeço vocês. Imagina, a gente que agradece do senhor ter tido todo o cuidado, todo o carinho de falar de várias doenças em cima do tema que a gente escolheu, que eu acho extremamente importante, e levantar também essa a amiloidose que o senhor disse aqui do Porto. Achei gratificante sua aula e tenho certeza que os alunos, os professores vão adorar assistir mais de uma vez. Vamos deixar disponível no nosso site. Então, obrigada, doutora Gratidão, Karine. doutor. É um prazer ter sempre o senhor conosco. E, Amélia, você me ensinou a viver igualzinho as pessoas da primeira fila, viu? Obrigado, viu? Obrigada, Tá senhor. bom? O senhor me ensinou Agradeço a cuidar vocês. Obrigado, professor. Lindos, obrigado por vocês, tá? E que esse congresso seja lindo, espetacular, único e inesquecível. Obrigado.